já estamos de volta ao vivo em cores aqui pela Rede Século XXI, também pelas nossas redes sociais, você entra lá também, Rede Século XXI, estamos ao vivo também pelo Facebook. Hoje falando sobre Alzheimer, conosco aqui o Dr. Rainha, nosso médico geriatra, que entende do assunto e carinhosamente está aqui para partilhar sua sabedoria, seus conhecimentos sobre essa realidade, trazendo as informações valiosíssimas e o que hoje também a medicina está trazendo de mais moderno sobre essa realidade. Doutor, aqui chegou uma pergunta da Etelvina Maria da Conceição, aqui de Campinas. Obrigado, dona Etelvina, Deus abençoe a senhora. E ela pergunta assim, às vezes tem uma certa tontura, né? Pode ser causa relacionada a Alzheimer? Se ela pergunta, ela já tem uma certa idade, doutor. A gente agradece, dona Etelvina. Tontura, doutor. Alzheimer e tontura, tem relação, doutor? Tontura é uma queixa comum de consultório, Frei. Ela pode ser relacionada ao ouvido interno, labirinto, pode ser relacionada a variações pressóricas, mas pouco provável que seja relacionado a uma doença degenerativa como Alzheimer. Não faz parte dos critérios isso não. Nós preparamos uma matéria, um VT, doutor, são casos, enfim, em que os familiares começam a perceber algo estranho, né, naquele pai, naquela mãe, enfim, começam a perceber aquilo que o senhor comentou. Preste atenção em alguns detalhes. Isso fez com que fosse dado o diagnóstico aí do Alzheimer. Vamos acompanhando, aí o doutor vai comentar, por favor. Regiane passou por momentos delicados na família. A mãe foi diagnosticada com Alzheimer quando ainda tinha 56 anos. Atendeu o telefone ao contrário, então se a gente ligava para ela, a gente escutava ela falando mais longe. Aí só um dia, estando na casa dela, que o telefone tocou, a gente deparou que ela invertia o telefone. Colocar chinelo invertido, andar com um chinelo só. Cadê o outro pé, mãe? Ela falou assim, mas eu coloquei. Colocar a roupa ao contrário, sabe? Começou a quebrar a chave na porta, ela colocava a chave certa, só que em vez dela virar para o lado que abre, ela virava o lado contrário, acabava quebrando a chave. Só que por ela ser jovem, precoce, a doença acelera mais rápido. Foi aonde evoluiu, hoje ela já está acamada, com sonda, com fralda. Já teve várias infecções de urina, onde acelerou mais a doença ainda. Já foi hospitalizada umas 5 vezes. A família é essencial para o tratamento, mas também sofre muito com a doença. A mãe de Miriam, que também tem Alzheimer em estado avançado, conta com o apoio da filha que fundou uma associação para ajudar cuidadores e pacientes. A família, se não se cuidar direito, ela adoece junto. Né? Adoece junto, não no sentido da doença, mas aí na matéria em relação à parte emocional, né, de estresse. O cuidador ele também tem que ser cuidado, ele tem que fazer um revezamento, porque é estressante, é cansativo, né? Para você ter paciência, você tem que estar bem, né? Para você cuidar bem, você tem que estar bem. Então a preocupação com o cuidador, ela também tem que ser importante. O diagnóstico precoce e o tratamento são essenciais para que a doença não evolua tão rapidamente. Então, além da medicação, você às vezes leva o paciente para uma atividade física, estímulos, né? Paciente que vai para a terceira idade, que faz algumas atividades que você tenta estimular o paciente. Então isso você retarda um pouco a doença. E você às vezes você consegue dar uma melhor qualidade de vida para o paciente e para a família. Não custa você dar carinho e dignidade, entendeu? E qualidade de vida que é primordial. Muito bem a matéria. Doutor, daqui um pouquinho a gente vai mostrar um outro VT que fala também dessa questão dos cuidadores, é importante assim. Mas assim, vamos voltar um pouquinho no início da nossa matéria aí, que falava assim esqueci de colocar um chinelo, colocar invertido, telefone. Ou seja, como é que é feito, como é que assim, o que a família tem que prestar atenção, né? Porque o cuidador, etc., mas depois a gente vai ver que é a maneira também de como lidar com a situação. Mas o que a gente tem que prestar atenção em alguns sinais, doutor? O sinal principal, Frei, de fato é a memória, e a memória é relacionada aos assuntos do dia a dia, cotidianos. Nós vimos no VT a paciente confundia coisas básicas, atender o telefone ao contrário, esquecer um pé de chinelo. Muitas vezes isso passa pela família até como um momento de dar risada, achando que é uma situação hilária, e na verdade é uma doença em evolução. Entendi. Então, a atenção tem que ser dada a esses fatos. O que acontece é que, para diagnóstico dos quadros demenciais, você tem a queixa da família e deve ser investigada sempre, como eu disse. Investigado como? É feita uma ressonância de crânio,
A ressonância, muito claramente, para ninguém confundir, ela não dá diagnóstico. Ela serve para quê? Para afastar outras doenças cerebrais que pudessem estar imitando um quadro demencial. Por exemplo, um tumor cerebral. Você faz uma ressonância e encontra um tumor cerebral. Ou faz uma ressonância e tem um aumento da pressão intracraniana. Então, descartando, vai descartando. Você usa só para descartar outras doenças. Tá. O diagnóstico ele é baseado no teste cognitivo. Quer dizer, tem uma queixa clínica, a gente faz uns testes de memória e através dos testes de memória, você determina se o paciente tem ou não tem alteração de memória. Aí sim, comprovadamente no teste. Ah, doutor, acho que tem alteração de memória. Faz o teste, está normal. Não tem. Começa daí. Opa, faz o teste e tem alteração de memória. Então, o diagnóstico de demência de Alzheimer, falando especificamente, é baseado na alteração de memória comprovada, mais perda funcional. O que é perda funcional? Conseguir exercer algumas atividades, não consegue mais. A senhora do VT não consegue mais atender o telefone, não consegue abrir a porta, poderia não conseguir cozinhar. Porque reclamar de memória, todo mundo reclamava. Ele está ligando, eu também tenho memória fraca. Ele disse, estou com Alzheimer. Não, peraí. Ou seja, a memória é aquele episódio do dia a dia, doutor. Exato. Tem que perceber... Você vê que é bem mais profundo do que isso. Tá. E é interessante, porque às vezes os pacientes passam até por especialistas anos, e que não é da área, e às vezes passa despercebido por eles também. Então, veja, entre o indivíduo normal e o indivíduo que tem demência, existe um hiato, porque ninguém passa de um lado para o outro de uma hora para outra. Ou seja, o Alzheimer não é um dia para o outro. Eu fui dormir e acordei com Alzheimer. Não. Passa-se por uma fase que demora anos, meses a anos, chamado transtorno cognitivo leve, onde você faz o teste de memória no paciente, dá alterado, mas não é demência, porque tem funcionalidade preservada. Ele está trabalhando no dia a dia, está normal, faz tudo conforme eu e você. Tá. Quer dizer, então você consegue pegar um detalhe, ele realmente tem. Vamos tratar, porque o transtorno cognitivo leve não é demência. Se não tratado, tem 18% de chance de evoluir para Alzheimer. E se tratado, você pode retomar esse paciente. Aí é o X da questão. Porque a maior parte das famílias só percebe quando o paciente já tem perda funcional. E daí já não é mais transtorno cognitivo leve, já é demência. Entendi. E passou dessa fronteira do transtorno cognitivo leve para a demência, vai evoluir, com tratamento ou sem tratamento. Como eu falei, a doença é degenerativa, progressiva e irreversível. E para que trata então? Trata-se para manter o quê? Qualidade de vida, para tentar estabilizar a funcionalidade, porque quanto mais tempo você estabilizar esse estado funcional do paciente, melhor serão os seus anos de vida. Ou seja, para que a pessoa tenha o máximo de independência, doutor. Exatamente. É isso, que não dependa tanto dos outros. Máximo de independência com segurança. Tá. Quando você diagnostica um quadro demencial, você começa a ter alguns entraves aí que você começa a cercar o paciente de algumas coisas que lhe poderiam causar prejuízo agudamente. Então, você não mexe. Mexer com fogo, você já não... Esse tipo de coisa você recorta. Mas, entendendo, o recado principal é que precisa haver o exame da ressonância, precisa haver o teste cognitivo, a avaliação clínica médica, obviamente, prévia a tudo isso, sentar com a família e com o paciente e dizer aonde esse paciente está inserido. É um paciente normal? Normal, ok, segue vida. Transtorno cognitivo leve, trata-se arduamente. Para quê? Para que esse paciente retome. Ou se já é um quadro demencial degenerativo, trata-se para que desacelere a doença. Entendi. A gente já vai falar dos tratamentos daqui um pouquinho que a medicina oferece. Agora, doutor, e essa história, né? Por exemplo, que a pessoa que tem Alzheimer, ela, de repente, assim, o neto, né? Nossa, tem o maior orgulho do vô, da avó, e tem que ter mesmo, né? Tem que ter, independente da situação, tem que ter mesmo. Enfim, o filho com seu pai, com sua mãe, etc. De repente, aquele vovô, né? Porque estou falando que é a doença do envelhecimento. Começa a lembrar com detalhes a sua infância. Isso é fantástico, porque isso confunde as famílias, Exato, doutor. Ou seja, começa com detalhe lá. Nossa, lembra da sua infância com detalhe. Isso é fantástico mesmo. Por quê? Porque inicia-se a doença com perda da memória recente. Então, o que acontece? Os fatos atuais, ele apaga. O que acontece? Os antigos ficam aflorados, porque não existem os presentes. Ou seja, então fala-se muito do passado. Não, mas a minha mãe tem memória excelente, ela fala coisas da infância, mas vai falar mesmo. Porque ela começa a apagar, vamos falar assim, a memória de agora para trás. É como um HD, né? Um HD tem vários arquivos, na linguagem de computador tem vários arquivos. Ou seja,
os arquivos atuais começam a desaparecer. Exatamente. E os antigos começam a aflorar, né? Então ele não tem a informação do hoje, ele fala do ontem. Ou seja, Não tem o de ontem, vai falar do anteontem. quando você E fala vai de memória apagando. recente, o senhor tá, alguns exemplos. A pessoa esquece, hoje, agora é à noite, eu esqueci o que eu almocei, é isso? Basicamente sim, mas você consegue outros fatos mais recentes ainda. Você pega em consultório. E isso chama a atenção das familiares, porque quando a gente saca com a experiência que o paciente tem um quadro degenerativo, a família ainda não entendeu, eu começo a consulta e falo assim, prazer, doutor Rainha. Doutor Rainha, doutor Rainha. Dá 3 minutos eu falei meu nome? Ele fala, não, prazer, doutor Rainha. Ok. Doutor Rainha. E aí sim vai. Entendi. E a família começa a entender, opa, tem uma coisa estranha. Entendi. Então, os fatos imediatos, inclusive. Imediatos. Não é só o almoço, todo mundo agora está pensando, nossa, o Frei falou do almoço, o que eu almocei hoje? não é isso. Exatamente. Então, e quando é feito então, o teste cognitivo, esse teste abrange vários domínios da cognição. Tá. Então, você vai falar de atenção em cálculo, orientação espacial, você vai falar de memória imediata, você vai falar 3 palavras para o paciente repete para você na sua frente, aí você muda o assunto, daqui a pouco, e as 3 palavras, quais são? Já não lembra mais. Entendi. Então, vai perdendo esses dados todos. Um dos testes também, esse é o que eu falei agora, você tem, por exemplo, o mini exame do estado mental, mais conhecido e tradicional. Mas na bateria de testes que é feita, esse é um dos exames. Tem o outro que é o clocking test, que é o desenho do relógio. Você pede para o paciente desenhar um relógio, marcando as horas. Já vai treinando, viu? Já vai treinando. 2h50. E aí você bota para fazer na frente da família, e aí nessa hora cai a ficha da família. O paciente começa, por exemplo, tá? Tem várias situações que acontecem, mas só exemplificando. Começa a numerar o relógio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30, 40, 50, 60. Não acaba. Dá volta, assim, não cabe mais número. E aí ele se depara que tem alguma coisa errada e ele não consegue identificar o que é. Então, existem várias maneiras de abordar, esse teste que eu citei é um deles, o mini mental é outro, existem vários outros que são feitos e abordados no teste cognitivo, que é bem complexo. Agora, doutora, completando aí essa informação, a gente viu o caso dessa matéria que a gente acabou de ver. O senhor falou no início assim, que álcool, sedentarismo, 18% do fator genético hereditário, e o resto é qualidade de vida, a própria senilidade, ou seja, envelhecimento, etc. Mas, de repente, a pessoa, ela não bebe, não bebeu, etc. Teve uma vida relativamente normal e começou a aparecer essas desassociações aí do dia a dia, etc. Isso o diagnóstico, então, é só o envelhecimento? Existe, se o senhor for estudar na fisiopatologia da doença, a formação e o depósito de proteínas beta-amiloides dentro do sistema nervoso central. É que a gente evita falar um pouco esses nomes, porque para quem está assistindo, às vezes não é tão interessante. E emaranhados de uma proteína chamada Tau, T-A-U, que é igual ao do grego, né? Ok. Intracelular. Isso vai ocasionar uma perversão e uma morte dessas células precocemente. E daí a grande questão, você vai ampliando cada vez a morte celular e gerando assim as alterações de memória. Lembrando que quando aflora a alteração de memória, quando você percebe, esse processo já veio já há alguns anos. Então a gente precisa, o paciente que está com demência hoje nem sabe da parte celular dele, e está hoje funcionando normalmente, sendo ativo, e o seu estilo de vida não condiz com isso muitas vezes porque ele não protege o sistema nervoso. Entendi. Ele não protege porque ele não faz atividade física, ele não protege porque ele pode beber excessivamente, fumar excessivamente, doenças vasculares cerebrais que podem gerar essa piora cognitiva. E por fim, tirando tudo isso, sobra a questão genética. E as alterações comportamentais acabam sendo marcantes. Porque às vezes as famílias percebem que o comportamento alterou, a memória alterou, daí eles se tocam, tem algo errado. Mas aquele só esquecimento puro, simples, anteriormente, passou desapercebido. É normal da idade. Entendi. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, religiosos que dementaram. E que as pessoas ao redor da congregação só perceberam algo errado quando ele começou a ter comportamentos diferentes. Por exemplo, falar palavrão que não falava antes. Que é isso? Diferente. E quando foi ver, na verdade, estava com uma doença de desenvolvimento. Hoje, os estudos científicos falam de detecção dessas proteínas no líquido da espinha
precocemente. Já foi visto até pacientes, isso é estudo científico, Tá. isso não vale para a prática clínica. Isso é estudo científico ainda, de publicação, que está sendo investigado. A identificação da proteína já alterada no líquor, 15 anos antes do cara manifestar a doença de memória. O que é um problema. Eu pergunto para o senhor, será que o senhor gostaria de saber que está a proteína alterada? Porque já que a doença ainda não tem cura, já que Pois o que vai ficar fazendo esse período todo, né? É um dilema isso, se um dia isso for ter aplicação prática. Ou seja, você vai fazer um diagnóstico, isso que o doutor está dizendo, isso é mais ou menos isso que eu entendi. Se você pode amanhã depois ter esse tipo de exame, você gostaria de saber, né? Porque está com Alzheimer, considerando que é degenerativo, a fase pré-clínica, né? etc, Sem manifestação, né? Sem manifestação, sabendo que não tem cura ainda, né? Você sabe o diagnóstico antecipado, vai sofrer antecipado, etc. Por isso que os hábitos, qualidade de vida são fundamentais. Eu vou chamar o intervalo, viu que a gente na matéria a gente viu assim, que uma pessoa com Alzheimer, a família inteira sofre, né? A gente vai falar também sobre essa realidade, como ajudar a família, como potencializar os cuidadores, etc. Tudo isso e muito mais e a sua participação. Esse é o Vida e Saúde, que vai para o intervalo, mas volta já só para você.